Ok? Pode começar. Ok? Vamos lá, então. Pessoal, boa noite. Cumprimentar também todos os internautas que estão nos acompanhando aí, né? E vamos fazer aqui a nossa primeira live do Poços Consciente, né? Aqui em Poços de Caldas. Estamos tendo aí a ajuda, vamos ter a ajuda aí do A7, ali da cidade de Pinhal, também da Juliana, da cidade de São João da Boa Vista, né, unindo aí o leste de São Paulo com o sul de Minas, para a gente buscar aí entender um pouco mais da necessidade da gestão de resíduos sólidos, né, pensando aí no futuro das nossas gerações e buscar um pouquinho mais de qualidade de vida da nossa atual, né, da nossa atual geração aí, ok? Então, nós estamos abrindo aqui a live com o título, né, Lixo no Contexto da Vida Moderna. Eu sou o Márcio, tá? Sou catador de material reciclável. Hoje, depois de 35 anos de experiência, já tenho aí uma microempresa operando na cidade de Poços de Caldas, onde a gente dá consultoria e realiza coleta seletiva em condomínios residenciais e comerciais e algumas empresas de Poços de Caldas também, tá bom? Eu vou abrir agora para a apresentação aí dos nossos convidados e colaboradores, começando da Luzia. Luzia, fica à vontade para você fazer a sua apresentação aí e a gente dá sequência. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite do Márcio e estar aqui junto, né, nessa sala de discussão, junto com a Michele, a Juliana e o A7, que foram pessoas que nós acabamos nos conhecendo aí pelo mesmo assunto, né, motivos que nos levam a conversar por coisas que nos interessam, né. Eu sou Luzia, sou psicóloga de formação, atuo sempre aí na área da assistência social há muitos anos, passei aí pela Secretaria de Promoção Social nesses 3 anos e 3 meses, e nesse momento da secretaria pude conhecer muito mais, juntamente com o Márcio, sobre essa temática que é envolvente. Fiz também um mestrado em Desenvolvimento Sustentável e Qualidade de Vida, na Unify, e nós víamos muito esse tema, só que é um tema que nos... acredito que há muito o que se fazer, por isso ele nos parece que borbulha dentro de nós. Então é um prazer estar aqui hoje com vocês, dividindo esse momento, esse espaço. E agora, Michele? Michele. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, né? Com a Luzia, com a Juliana, com a Sete. Quero agradecer também o Márcio, né, pelo convite. E como a Luzia falou, são temas que nos unem, né? Porque nós acreditamos na importância dessa parceria para que esse problema seja resolvido. Eu sou a Michele Santana, sou supervisora e professora na Escola Municipal Wilson Ed Molinari, professora aqui da Rede Municipal de Ensino, e nós, assim, temos uma caminhada, né, na educação. Eu sou pós-graduada em didática, educação especial, psicopedagogia e em gestão. Então, espero poder contribuir aí um pouquinho. Quero agradecer mais uma vez a participação de todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui, dividindo esse espaço com o Márcio, com a Luzia, com a Michele e com a Sete. Quero agradecer de antemão o convite que me foi feito. É uma honra estar aqui para a gente debater sobre esse tema, que é um tema tão importante, que é a questão dos resíduos sólidos, que vale a nossa reflexão diária, vale o nosso pensamento, vale o nosso pensamento crítico, inclusive, né, e vale as nossas discussões. Eu sou Juliana Marques Borsari, sou de São João da Boa Vista, sou advogada, professora universitária, atualmente sou presidente do Conselho de Meio Ambiente do município de São João da Boa Vista
e também sou presidente da Comissão de Meio Ambiente da 37ª Subseção, aqui da OAB local, e uma apaixonada por direito ambiental, é uma das matérias que eu ministro, né, nas instituições que eu trabalho, então é um imenso prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse assunto. Muito obrigado e que essa noite seja muito proveitosa a todos. Boa noite a todos. Obrigado, Márcio, pelo convite. Um prazer estar aqui contigo, prazer estar com a Luzia, com a Michele, com a Juliana. Juliana eu já conheço de longa data. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou advogado, eu sou natural de Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo. Tenho escritório em Pinhal, Campinas e São Paulo. Eu fico mais para o lado de Campinas e São Paulo do que aqui para o lado de Pinhal. Mas fico bastante em Pinhal na medida do possível. Eu sou advogado há 28 anos. Há 28 anos eu trabalho com direito ambiental, direito minerário, que é voltado para a de mineração, energia, a parte sanitária. A gente trabalha muito também na área de meio ambiente do trabalho. Sou há 19 anos professor de pós-graduação nessas áreas também. E sou um apaixonado pela questão ambiental. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês sobre esse tema e espero poder colaborar em alguma coisa, poder ajudá-los e poder também abrir a mente do pessoal que está aí assistindo, porque sempre tem algum aprendizado em alguma fala, em algum item que fica com um sobressalto, né? Então a ideia é essa, é a gente poder trazer luz em alguma questão e auxiliar a realidade de cada um. Obrigado mais uma vez. Bom, gente, eu quero agradecer cada um de vocês, tá? Em nome aí da vida, do meio ambiente, da classe de catadores de materiais recicláveis, tá? Durante esse debate eu vou procurar passar um pouquinho aí dos nossos anseios, as nossas dificuldades. Então, em nome dessas necessidades todas, né, da gente cuidar melhor do nosso meio ambiente, quero agradecer a disposição de cada um de vocês, ok? E sem muita delonga aí, vamos entrar no nosso assunto para que a gente possa aproveitar aí a experiência de cada um, para que a gente consiga abrir esse diálogo, né, já que o pós-consciente é um desejo nosso que esse debate ele seja permanente, ele seja constante, para que a gente torne rotineiro aí na vida das pessoas essa necessidade de melhorar esse tratamento ao meio ambiente, né? A natureza está nos clamando todos os dias aí, né? A necessidade de que a gente mude o nosso comportamento. Então, de acordo aí com as Nações Unidas, no atual ritmo de crescimento, nas 3 últimas décadas, o lixo ele cresceu 3 vezes mais rápido que a população, ou seja, um absurdo, né? Cada habitante aí que vem nascer e habitar essa terra, ele traz já uma carga aí desagradável, né? De produção de resíduos, nós vamos falar isso um pouquinho mais lá na frente, e até o ano de 2025, né, ou seja, aproximadamente aí em 5 anos, a geração de resíduos sólidos, ela vai passar de 1,3 milhões hoje, né, para 2,2 bilhões, ou seja, 1,3 bilhões para 2,3 bilhões, 2,2 bilhões de toneladas até o ano de 2025. A cada ano nós vamos estar gerando, né, mais e mais lixo, tá? E de acordo aí com essa estimativa, né, que vem aí avançando a cada dia, os países vêm aí preocupando, né, como vencer essa dificuldade, né, ou seja, a geração de lixo, ela é necessária para a nossa sobrevivência. Nós vamos falar um pouquinho desse contexto atual, né, o lixo na vida moderna. Então, nós precisamos também encontrar uma maneira de destinar melhor
o lixo que nós geramos, os resíduos que nós geramos, né? Nós tratamos de lixo, mas na realidade são todas matérias aí passíveis de reciclagem e geração aí, quem sabe, de trabalho e renda para muitas pessoas, ok? E quando a gente entra no texto, né, no contexto da vida moderna, o lixo, a gente traz a reflexão aí que à medida que a população vai adquirindo poder aquisitivo, né, mais condições de consumo, vai mudando vem mudando a característica, né, dos nossos resíduos, né, ou seja, há uma década atrás, nós tínhamos muito mais disposição de lixo orgânico, né, pela forma de vida que tínhamos, e hoje, com tanto descartáveis ou com a correria da vida moderna, a gente vem aumentando a cada dia o descarte de matérias descartáveis, recicláveis, né, ou seja, plástico, nós diminuímos o orgânico e aumentamos as matérias-primas diferenciadas, como plástico, vidro, isopor, tá? Então, o lixo, ele mudou totalmente pela característica de vida, ele mudou também o descarte que nós fazíamos, né, ou seja, nós consumíamos muito mais orgânico e hoje estamos consumindo produtos industrializados, que todos eles vêm embalados, né, num tipo de material que não se decompõe de maneira rápida e fácil, e nós precisamos levá-la a um processo industrial de reciclagem, né? E com isso a gente pode lembrar, né, quando o lixo ele era mais orgânico, era muito fácil descartar. A gente depositava ali no quintal da nossa casa, ok? Montinhos, eu cheguei a participar de descartes assim, na minha infância, na minha adolescência, e hoje, pelo motivo de ser produtos industrializados, nós não podemos fazer isso mais, nós precisamos, então, destinar os nossos resíduos corretamente, ou seja, a cadeia de vida do produto hoje ele é diferente, né? O orgânico saía da terra, voltava para a terra, o industrial, ele sai da indústria, ele tem que voltar para a indústria, né? E nós não podíamos deixar de lembrar do lixo eletrônico, tá? O lixo eletrônico hoje, próximo a 50 toneladas, 50 milhões de toneladas a ano, vai passar aí até 2021 para 120 toneladas ano, né? E a gente precisa pensar, principalmente, o lixo eletrônico, né, que foi uma revolução para as nossas vidas aí, a gente pode pensar agora nessa pandemia, a facilidade que isso tem nos reuniões como essa, né, o contato, pessoas que têm seus parentes doentes no hospital, a tecnologia está trazendo alegria, um pouco mais de conforto a essas pessoas, mas com toda a modernidade, toda a facilidade e toda a agilidade que ela traz um monte de problema também, que são os descartáveis, celulares, computadores e outros. E nós temos que pensar nisso, né? Então, pensando aí nessas questões e nas dificuldades que nós estamos vivendo, principalmente Poços de Caldas, nós vamos falar bastante das dificuldades de Poços de Caldas, nós precisamos repensar, né? E aí a Michele vai trazer para a gente daqui a pouquinho o que nós podemos buscar na educação, na criação dos nossos jovens, das nossas crianças, pensando na ação de cada adulto neste momento, para que a gente junte as nossas forças agora com a conscientização das nossas crianças, para que a gente tenha um futuro melhor aí, ok? E também, falando, né, no descarte industrial, a possibilidade de reciclagem desses materiais, em seguida a Luzia vai estar trazendo para a gente a possibilidade aí de geração de renda e inclusão social, com o potencial econômico que pode ser tirado aí dessa possível reciclagem que a gente possa alcançar dentro do processo de gestão de resíduos que são descartados no nosso dia a dia. E para finalizar, nós vamos estar entrando, né, o Brasil hoje, entre aí as 10 nações em desenvolvimento, né, os chamados emergentes, o Brasil circula aí entre as 10 que mais descartam resíduos e que menos tratam os seus resíduos, tá? E aí nós temos já uma série de legislações, até novas ainda, as legislações, né? Nós estamos aí
completando 6 anos da nossa legislação nacional de gestão de resíduos sólidos, e aí nós vamos trazer, então, a colaboração da Juliana e do A7, para que eles falem um pouco da legislação, do que nós precisamos fazer, para que a gente possa trazer à tona aí a responsabilidade de cada um, partindo dos nossos governantes e contando com cada cidadão, né, da nossa nação, do nosso mundo, para que a gente pense em resolver nossos problemas, tá? Então, nós vamos começar aí o nosso debate, as nossas indicações com a Michele, né? A Michele, que é educadora aí, que vem trabalhando ações para que a gente possa começar a reverter essa situação, né, Michele? Fica à vontade. Obrigada. Na verdade, como o Márcio falou, né, o problema do lixo, ele é um desafio global. É um desafio e também é um desafio para nós educadores, para nós enquanto escola. À medida que há o aumento da população, o consumismo também. Então, o papel da escola, ele é fundamental nessa necessidade de formar adultos conscientes dos seus atos, e também a questão de pensar, né, não só na reciclagem, no aproveitamento, mas o nosso papel também é fazer essa reflexão sobre o consumismo, sobre a necessidade de compra, né, para que não tenha que descartar. Então, a escola, ela vem aí nesse viés, né, de também trabalhar essa conscientização para que os alunos reflitam sobre a real necessidade de compra, né, sobre esse consumismo exagerado. E, nesse sentido, a pandemia, ela trouxe essa reflexão para que a gente realmente desse valor às verdadeiras necessidades. E isso é algo que a gente tem trabalhado também com os estudantes, para que eles reflitam sobre essas necessidades. Nós sabemos que as crianças e os jovens são disseminadores de opiniões. Então, o trabalho da escola, ele é muito importante no sentido de formar esses cidadãos conscientes sobre o papel dele na questão ambiental. E a educação ambiental, como um todo, ela é uma ferramenta muito importante para esse desenvolvimento sustentável, a conscientização ambiental, essa conscientização coletiva, né? E os educadores, eles têm, assim, vários desafios. Um dos desafios é inserir tudo isso, né, todo esse trabalho da educação ambiental naquele tempo de aula, dividindo com outros conteúdos. Tem também o desafio de atingir o aluno com o melhor tipo de linguagem. A linguagem precisa ser adequada à idade, e também a questão da forma de transmitir essa mensagem. Então, nós, educadores, nós temos, assim, um importante papel, que é o de trazer essa informação para os nossos alunos de uma forma com que a gente consiga realmente transformar, né, e conscientizar, para que eles possam ser disseminadores dessa nossa luta. E, nesse sentido, é muito importante que a escola tenha ações educativas alinhadas, em parceria com o poder público. Nós sabemos que nós já temos políticas públicas nesse sentido, da educação ambiental, do lixo especificamente,
Mas é preciso que esse trabalho da escola seja feito em parceria com a gestão pública, seja feito em parceria com as cooperativas, para que não perca o sentido, né? Não adianta nós trabalharmos na escola e não ter continuidade. Então, a gente tem feito muito essa reflexão dessa necessidade de estarmos em parceria com a gestão pública. Temos algumas escolas, né, o caso da Escola Wilson de Molinari, onde nós temos um projeto que temos 10 anos implantados, e nesse projeto nós temos um lugar, uma matéria específica, trabalhando sobre o ambiente e o meio ambiente. Nessa matéria, nessa disciplina, os alunos eles fazem uma reflexão sobre ele no ambiente e sobre as formas de contribuir, né? Então, a gente tem esse importante papel, e o lixo, ele é um desafio para nós, educadores, é um desafio para a comunidade como um todo, e nós temos, assim, várias ideias que podem ser levadas se a gestão pública estiver junto conosco. Então, de repente, trazer, disseminar isso na conta de água e luz, porque além dos alunos, nós precisamos chegar na família, e através da escola a gente consegue isso, nós conseguimos chegar na família, conseguimos chegar na comunidade em geral, através dos alunos. Então, é importante que haja realmente essa parceria, que as políticas públicas estejam funcionando, né? Uma outra coisa que a escola pode fazer é folders para que os alunos possam entregar na comunidade, né? Explicar, incentivar os comerciantes a utilizarem embalagens que possam ser reutilizadas depois, que podem ser recicladas, e também valorizar esses estabelecimentos que usam. Acho que, assim, bem rapidamente, né, a gente falou um pouquinho de algumas ações. É claro que não dá para a gente colocar tudo, mas eu quero agora passar para a Luzia. Bom, diante do tema, diante do próprio título, né, de lixo no contexto da nossa vida, e eu fiquei pensando depois o quanto nós somos responsáveis direto, né, por isso, e isso precisa entrar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque eu sei o lixo que eu produzo, que eu coloco, e é muito mais fácil se eu administro esse lixo e a forma como eu descarto, e conforme o Márcio disse também, o quanto da minha casa, o quanto meu está lá no lixão, o quanto meu está ali contribuindo negativamente para o meio ambiente. Então, pensando nisso, né, eu falei, será que não tem algo, e as leis, né, que já estão aí impostas, a lei já está escrita, que depois o A7 e a Juliana vão trazer para nós de maneira mais clara, né, e aí eu busquei, né, uma citação de Carlos Drummond de Andrade, para subsidiar inicialmente esse nosso bate-papo, né? Onde ele diz: as leis não bastam, os lírios não nascem da lei. Então, essa lei, né, ela tem que se fazer valer, né? Ela é o óbvio, ela está ali escrito, então nós devemos nos amparar nisso, né? Então, onde que nós vamos buscar essa ordem, onde nós vamos buscar essa justiça? Desde que eu iniciei estudando, né, a nossa lei municipal 8.316, eu fico pensando que o quanto cada um de nós
o quanto é bonito o que está escrito na Constituição, né, no artigo 225, né, que são todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, né, fazer bom uso, essencial para cada um, e o quanto a nossa lei também municipal, ela descreve de maneira ímpar, né, como deve ser feito isso. E ela traz, assim, de uma maneira até meio poética também, né, que é uma visão sistêmica dessa coleta, considerando todas as dimensões sociais, ambientais, culturais, econômicas, tecnológicas, a saúde pública. Então, assim, eu fico pensando nessa intersetorialidade, né, de todos os órgãos, de todas as secretarias, que tem que estar integrado para que, de fato, nós possamos conseguir, de maneira positiva, avançar nessa questão. E aí eu fico pensando num dos objetivos, né, que traz a lei, que é a questão da promoção e inclusão de catadores. Essa é a minha maior preocupação, como que nós podemos incluir, né, e como que nós podemos promover os catadores. Eles têm um papel, assim, fundamental. É meu dever aqui salientar sobre essas pessoas que estão envolvidas neste trabalho. O quanto, né, o quanto nós, enquanto esse papel que nós ocupamos aqui, né, de educadores, do Márcio que está na linha de frente, de fazer valer a lei, o quanto nós estamos preocupando com esses catadores, o quanto nós estamos sendo facilitadores na vida dessas pessoas. Então, o que nós temos de propostas para estas pessoas? Eles desempenham um papel fundamental, né, na gestão de resíduos. Eles atuam ali diretamente nessa atividade, enquanto coleta seletiva, enquanto triagem, enquanto classificação, eles estão contribuindo aí diariamente, né, de uma forma significativa nessa cadeia. Então, em muitos casos, né, a atuação é realizada em condições precárias de trabalho, eles não têm o apoio, né, então, sejam eles trabalhando de forma individual, né, de forma autônoma, que estão aí dispersos pelas ruas, nos lixões, ou de forma coletiva, né, que estão aí nas cooperativas. É uma atividade profissional que ela é reconhecida tem CBO, né, que são os catadores de materiais reutilizáveis e reciclados. Então, assim, o quanto eles contribuem nessa cadeia produtiva em substituição, assim, a matérias-primas novas, né, que eles promovem essa coleta, eles separam, eles entregam. É um bem econômico de um valor social, assim, gerador de trabalho, gerador de renda, e promove também a questão de cidadania. Então, não é preciso a gente inventar a roda, né? É preciso só a gente ter atenção para esse sujeito, para esses sujeitos que estão aí nessa condição, sendo assim, promovendo aí um belíssimo trabalho. Isso precisa ser reconhecido, isso precisa ser apoiado, nós precisamos apresentar condições de melhoria nessas condições de trabalho, aprimoramento nessa atuação, articulação, integração com outras ações aí de cunho social, ambiental e também econômico, né? Então, assim, é uma inclusão social e econômica de muita relevância, melhora as condições de trabalho, ampliação dessas frentes de trabalho, além de reconhecer, valorizar e estimular, né, esse trabalho que é desenvolvido. Então, o primeiro passo a ser dado, né, é por meio de uma escuta atenta a esses profissionais, né? Reconhecendo-os enquanto profissionais, e por meio dessa escuta, entender como ele vê o seu trabalho, o que ele promove a título para si mesmo, o que esse trabalho provoca em si mesmo. Provoca prazer?
provoca sofrimento, o que é que ele, como ele vê o seu trabalho. Então, essa escuta, ela é necessária para que nós possamos aí pensar, né, em quais seriam as formas de melhoria para esse trabalhador. Nós temos muitas mulheres catadoras, né, elas têm, assim, muitas experiências profissionais, muitas delas, e deles também, optam, né, por essa profissão, porque vem aí alguns valores, né, agregados, que é a liberdade, que é a produtividade, que produz o quanto ele acha que deve, não tem aí aquele vínculo empregatício, mas ele deve ter uma garantia. Então, para muitos, né, é uma escolha estar ali, para outros não. Então, mas para a gente saber, é preciso que a gente vá a campo, é preciso que a gente faça aí uma leitura por meio dessa escuta, para entender e verificar quais são as formas de melhor alcançar esse profissional, né? Reconhecendo, promovendo aí a igualdade, né? Principalmente se tiver homens e mulheres, né? A questão da igualdade de gênero, de produtividade. Então, quantos que nós temos imbuídos aí neste trabalho? Então, para a gente obter êxito nisso tudo, é preciso, né, como a Michele colocou, ter a parceria com o poder público. Por quê? O poder público pode muito, tem em mãos muito essa questão de estimular, de assegurar, né, que essas ações possam aí estar aí amparadas pelo poder público. Por quê? Para o poder público é uma via de mão dupla, né? Então é um serviço necessário de ser feito. Então, assim, é uma aposta que a gente tem que fazer, garantindo aí a geração de trabalho e renda para muitas pessoas. Mas nós precisamos, né, pensar juntos, né, no dia a dia, porque o produto, né, o lixo que a gente pode falar, ou o material, ou o resíduo, ele é no dia a dia, a sua produção é diária, então nós temos que estar junto com essas pessoas no seu dia a dia para compreender a sua forma de fazer esse trabalho, de pensar esse trabalho. Então, junto, né, poder público, junto a sociedade civil, junto todos nós, porque é um produto que nós produzimos, né, o lixo, o resíduo, ele é produzido por cada um de nós. Então, nós somos responsáveis por essa produção. Então, com essa participação integrada, essa intersetorialidade pode aí garantir a muitos, né, desses catadores uma melhor qualidade de vida e também o reconhecimento pelo seu trabalho, que é o essencial, é o primordial. Então, nós temos aí alguns objetivos, né, que são propostos, que é de acordo, né, com a nossa lei, que é estimular a geração de emprego e renda, que é fomentar a formação de cooperativas de trabalho, resgatar a cidadania mediante o reconhecimento do direito básico ao trabalho, promover a educação ambiental, propiciar aí a defesa do meio ambiente pela coleta seletiva e reciclagem, apoiar as cooperativas visando aí um aprimoramento de suas atividades. Então, não é preciso inventar a roda, a coisa já está instalada, basta o empenho e o envolvimento, e isso tem que ser intersetorial, porque demanda a atenção de todos os setores, né? Então, esse apoio, né, de cada um de nós neste trabalho é muito importante. Então, por isso, eu falei para o Márcio, que bom podermos sentar numa sala e podermos falar de um tema que é um tema de dentro de nossa casa. E o resultado lá fora é um resultado que nós promovemos. E esses trabalhadores devem ser reconhecidos e devem ser amparados, não só, né, e muito pelo poder público, mas também pela sociedade civil e por cada um de nós. E também eu me lembro, só para encerrar,
quando iniciei na secretaria, na primeira conversa com o Márcio, onde ele disse, eu preciso de pessoas que realmente, não meras figuras ilustrativas, mas pessoas que realmente se importem com essa questão, pessoas que realmente se importem com essas pessoas, né, que são os catadores. E ele tem muita razão nisso. Né? Nós não podemos ser meras figuras ilustrativas, dizer que existe uma lei, dizer que existe uma comissão, se nós não estamos fazendo nada para o bem-estar desses trabalhadores e para a minimização dos impactos que possa gerar esse resíduo na nossa cidade. E agora eu queria passar, então, para a Juliana, trazer aí para nós. Bom, obrigada, Luzia. Eu fiquei aqui junto com a doutora Sete para conversarmos um pouquinho sobre os aspectos legais, não é? Então, e se tratando da seara legal, né, da legislação, nós não podemos nos esquecer que o tema que a gente está tratando aqui, a questão dos resíduos sólidos, ele é um ponto dentro de um aspecto mais abrangente, que é a questão ambiental, o meio ambiente. E por que eu estou trazendo essa questão? Eu estou trazendo essa reflexão para a gente poder começar destacando algo que a Luzia já disse há pouco, que é o artigo 225 da Constituição Federal, que é a principal legislação que a gente tem no país hoje. Então, esse artigo 225, ele traz ali no seu contexto uma questão que eu gostaria de levantar aqui como uma primeira reflexão. Quando ele abre o capítulo tratando do meio ambiente na lei maior do país, ele é muito claro ao dizer que a defesa e preservação do meio ambiente, ela não é só dever do poder público, mas também da coletividade. Ou seja, é uma responsabilidade conjunta, não é? Então, essa é a primeira reflexão que eu gostaria de deixar aqui, né? O resíduo sólido, ou o lixo, como a gente popularmente chama, não é um problema apenas do poder público e também não é um problema apenas do cidadão, é um problema de ambos. Não é? Esse é o ponto-chave de toda a reflexão. Então, quando a gente fala da legislação, a gente precisa lembrar que a lei, ela regula comportamentos sociais, não é? Então, quando eu tenho um comportamento social pautado por valores, eu tenho uma legislação que vem e regula, né, uma norma regulando esse comportamento. Esse deve ser o caminho, não o inverso. Não eu criar uma lei para impor valores. E por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque isso tem muito a ver com o que nós estamos pontuando até então, questão de conscientização, de educação, que é onde é o outro ponto muito chave desse tema que a gente está conversando aqui, não é? Bom, após a promulgação da Constituição de 88, então, observou-se a necessidade de uma regulamentação da questão de resíduos sólidos, não é? Apesar dos indícios já alarmantes de geração de resíduo, a legislação que instituiu a Política Nacional de Resíduo Sólido, né? A gente tem uma política nacional, depois estadual e municipal, respeitando aí os entes federativos, né, dentro da nossa organização. A legislação, a Política Nacional de Resíduo Sólido, ela entrou em vigor em 2 de agosto de 2010. Ou seja, nesse próximo dia 2 de agosto, agora ela já completa 10 anos. Só que essa legislação é uma legislação que ficou 20 anos tramitando no Congresso Nacional. E essa demora toda justificou por vários fatores, né? O projeto de lei passou por muitos debates, a gente tinha muitos lobbies econômicos, você tinha uma questão econômica muito forte, a questão de mudança, alteração de matriz energética, responsabilização dos geradores de resíduo, né? Criou responsabilidade compartilhada, que o doutor Assetti vai falar aí daqui a pouquinho sobre isso, a questão da educação dos consumidores, alterações de padrões de consumo. Essa é a ideia também, né? Conscientização, educação que cria conscientização e faz com que a gente chegue na ponta da questão também da mudança de padrões de consumo, que é o que o pessoal falou aí no começo. Então, tudo interligado, né? Nesse sentido, então, a Lei 12.305 de 2010, ela é uma legislação que é regulamentada por um decreto, que é o Decreto 7.404, eu estou falando tudo da legislação no nível federal, né? Ela foi um marco importante para a coletividade, tá? Por quê? Ela, entre outras coisas, instituiu a distinção entre resíduo e rejeito, não é? Que as pessoas usam muito esses termos, mas tem uma diferenciação, né? O resíduo é aquele lixo que pode ser reaproveitado, pode ser reciclado, também fazendo o link com o que a Luzia acabou de falar da questão das cooperativas e do papel fundamental dos catadores, não é? E o rejeito, que é aquilo que é passível de reaproveitamento. Essa lei também estabeleceu princípios, estabeleceu objetivos, metas, diretrizes, que foram adotadas, né, ações a serem adotadas pelo governo federal, mas em regime de cooperação com os estados e municípios, visando o quê? A gestão integrada.
que é essa visão, então, abrangente, sistêmica, que a Luzia também estava colocando aí. A importância dessa gestão integrada é essencial para que funcione, não é? Estabeleceu também a necessidade dos planos, dos estados elaborarem os seus planos estaduais de resíduo e os municípios elaborarem os seus planos municipais. E atrelou isso a uma condição para se ter acesso a recurso da União. Então, você só tem acesso a determinado recurso da União se você tiver o plano municipal, não é? Então, aliás, sobre esse tema, a lei destaca que serão priorizados no acesso ao recurso da União, ou seja, verba, né, dinheiro, aqueles municípios que implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativa, né? Então, o município, ele está interessado na verba que vai vir da União, e aí ele tem que criar aqui o seu plano municipal. Aqui eu vou fazer uma crítica minha particular, não sei se depois alguém vai concordar comigo nessa visão, mas eu acho que a ideia da lei foi muito interessante, mas o objetivo não foi atingido. Os municípios cumpriram com os planos municipais de resíduo para poder ter acesso à verba federal. Então, o que começou a acontecer Brasil afora? Uma cópia de plano municipal de município a município. Né? Isso a grande maioria, não estou generalizando, ok? A gente sabe que tem municípios que criaram planos excepcionais, mas a gente tem muitos municípios fazendo cópia. Então, um instrumento que poderia ser usado de forma bacana para criar um plano que atende a necessidade daquele município, daquela localidade, daquela região, perdeu-se a oportunidade, muitos municípios perderam a oportunidade de criar um plano com a sua cara, com o seu formato, atendendo às suas necessidades, porque está muito mais interessado na verba da União, então vamos ter que criar um plano aqui, né, para poder ter acesso ao que a lei determina. Então, aquilo que eu acabei de falar de novo aqui atrás. A lei, ela tem que regular ações sociais que são pautadas por valores e ela regula, não ao inverso. Não você criar uma lei para criar valor, porque aí você impõe uma lei. E quando você impõe uma lei, a chance dela ser cumprida é muito pequena, no meu ponto de vista, tá? Bom, impostos, a Luzia mencionou, você já tem aí a Lei 8.316, que dispõe sobre a política de gestão de resíduos, né, do município, e a minha reflexão com relação a esse ponto é exatamente esse olhar bem crítico mesmo, que eu acho que faltou aí a possibilidade de usar esse instrumento como um instrumento efetivo de gestão mesmo ambiental, de gestão pública, né, criando os planos municipais aí afetos à sua realidade. No meu ponto de vista, a legislação não pode ser vista apenas como uma imposição, e nesse ponto a educação ambiental é a única ferramenta capaz de gerar conscientização, tá? Outra questão também que essa legislação colocou, e aqui eu já vou finalizando a minha fala, para passar aí para o doutora Sete, é que ela instituiu, né, por meio dessa legislação federal, a coleta seletiva, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa. 3 instrumentos que eu particularmente gosto muito, acho que são 3 instrumentos muito interessantes dessa legislação, que poderiam ser melhor utilizados. Nós estamos caminhando, não é, no Brasil. A gente tem uma legislação que, acabei de falar para vocês há pouco, ela completa 10 anos agora no início de agosto. É uma caminhada, é uma evolução. Não estamos totalmente parados e inertes. Estamos caminhando a passos curtos, no meu ponto de vista, mas estamos caminhando. Então, existem aí muitos instrumentos interessantes. Esses 3 instrumentos, do meu ponto de vista, são 3 pontos da lei muito, muito importantes, que podem ser melhor explorados, de ferramentas que podem ajudar nesse processo de gestão, tá? Mas os municípios precisam ficar atentos, né? Atentos a não apenas utilizar esse instrumento como uma questão que para buscar a verba federal, né? Que eu estou querendo dizer. Mas usar esse instrumento mesmo como uma ferramenta para poder propiciar uma melhor qualidade de vida dentro dos seus municípios, né? Porque o resíduo hoje é um problema sério, mas ele pode ser muito bem planejado, ele pode ser muito bem gerido se houver aí a força de vontade, a intenção, né, a boa vontade de todos
né, todos os agentes de transformação dentro desse processo, porque, de novo, isso não é só do poder público, isso também é da coletividade. Né? Então, para falar um pouquinho da coleta seletiva, da questão da responsabilidade compartilhada e da logística reversa, eu vou passar a palavra para o doutor Assetti, que é um especialista no assunto, que ele vai poder nos brindar aí com todo o conhecimento dele acerca disso, para a gente poder também refletir, não é? Mais um pouco sobre esse assunto. Legal. Juliana, doutora Juliana Borsari, obrigado aí por ter passado a palavra. Vamos lá, eu elenquei aqui alguns pontos. Eu acho que é importante a gente falar sobre coleta seletiva, é importante, fui marcando aqui, responsabilidade compartilhada, um pouco de educação ambiental, a logística reversa e o conhecimento de carga, que é uma situação nova que eu quero comentar, e por final eu quero deixar aí algo para vocês, para reflexão de todos. Então vamos começar do início, né, para facilitar. Nós temos a Lei 12.305 de 2010, que ela instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Inclusive, ela chegou até a alterar a Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais. A doutora Juliana já comentou sobre isso. E depois vem o Decreto 7404 de 2010, que regulamentou essa Política Nacional de Resíduos Sólidos. É importante a gente citar para vocês, dentro do decreto, desse decreto que regulamentou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o artigo 5º. O artigo 5º fala assim: os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos são responsáveis pelo ciclo de vida do produto. Aí no parágrafo único desse artigo 5º diz: a responsabilidade compartilhada será implementada de forma individualizada e encadeada. E depois no artigo 6º, os consumidores são obrigados, sempre que estabelecido, e aí começa a ter a responsabilização de consumidor, de poder público, enfim. O que eu quero dizer com isso? É importante a conscientização de todos. Então, aí entra a questão que eu elenquei aqui na minha colinha de prioridade, a educação ambiental. Então, nós precisamos ter um poder público com a legislação feita, obviamente com interesse no dinheiro da União, como a doutora Juliana falou, ela está correta. Nenhum prefeito, nenhum vereador criou legislação municipal por interesse ambiental. Alguns podem até ter a visão ambiental, mas, a grosso modo, a grande maioria é para colocar a mão no dinheiro público da União. Esse recurso era condicionado. Se você fizer a sua lição de casa, você põe a mão. Se não fizer, não recebe. Então, todos começaram a fazer, alguns por iniciativa própria, e outros fazendo copia-cola, como a doutora Juliana comentou. O grande detalhe é que as prefeituras esqueceram de qualificar os profissionais que trabalham naquele município e qualificar também os próprios catadores. Muitos catadores não têm a menor noção do que é uma cooperativa, de como se funciona uma cooperativa, e falo mais, a grande maioria das pessoas que trabalham em prefeituras, nessa área, também desconhece, o que é um grande absurdo, porque deveria ter educação ambiental qualificando o pessoal que trabalha nas prefeituras, qualificando os catadores para que eles tivessem uma condição para tanto, e também fazendo educação ambiental no município, demonstrando, entre outras coisas, a destinação adequada do resíduo, que é a coleta seletiva, diminui o gasto com dinheiro público na destinação do, entre aspas, lixo, para aterros e para uma outra série de locais. Ótimo. Então, aí nós temos uma primeira definição da própria legislação
política nacional e o respectivo decreto que o regulamentou. Aí nós temos a portaria 280 de 2020, que ela fez agora, ela é recente, né, de 29 de junho de 2020, que ela regulamentou o decreto 7404 de 2010, instituindo o manifesto de transporte de carga. No estado de Minas, esse manifesto já era necessário dentro do respectivo estado. Agora, com essa portaria, o manifesto de carga ele é necessário em todo o território nacional. Então, todos os resíduos, seja ele perigoso, não perigoso, resíduo que possa ser alvo de coleta seletiva, ele tem que ter o manifesto de carga. Então, o município ele vai ter que se adequar também a essa questão. Nos estados que já era assim exigido, talvez já tenham essa legislação atualizada. Mas aqueles que não tinham vão precisar se atualizar, porque é um requisito. E as empresas precisam estar nessa conformidade legal, buscando essa conformidade legal. A portaria 410 do Ministério do Meio Ambiente, de 25 de junho de 2019... um detalhe que eu esqueci de falar, voltando. A portaria que fala sobre o manifesto de cargo também é do Ministério do Meio Ambiente, a 280 de 2020. Então, agora, citando a portaria 412 de 2019, ela fala sobre o Sistema Nacional de Informação sobre Gestão em Resíduos Sólidos. Ela é de 2019. Foi criado o SINIR, Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de Resíduos Sólidos. Então, é exatamente um sistema que foi criado para englobar todo o território nacional, todos os gestores públicos, todos os municípios. Então, é exatamente uma necessidade. Ninguém cria um Sistema Nacional de Informação sobre Gestão de Resíduos Sólidos simplesmente para fazer bonito. Porque isso aqui não tem como você pendurar uma placa para inaugurar. Ninguém vai inaugurar um SINIR, porque ele é um sistema eletrônico. Na verdade, isso é feito para que haja controle, para que os municípios demonstrem o quanto ele está conseguindo trabalhar a questão da coleta seletiva. É aí o X da questão. É como se fosse um portal da transparência, para que todos possam compreender, dos resíduos, do lixo, entre aspas. Será que os municípios estão preocupados com isso? Será que o cidadão está conseguindo cobrar o seu representante na Câmara dos Vereadores para que a Câmara possa cobrar o Poder Executivo dessa situação? Vamos agora outro item. Existe uma outra portaria, que é do Ministério de Meio Ambiente, e eu já estou encerrando, porque foi pedido a mim 7 minutos e eu já estou com 8. Então, para que a Michele não fique brava comigo, que é quem está controlando os bastidores, eu já estou dizendo que eu estou encerrando aqui, viu, Michele? Então, veja só, desculpe, existe a portaria interministerial 274 de 2019, do Ministério do Meio Ambiente. E ela fala especificamente sobre recuperação energética de resíduo sólido urbano. Eu sou contra. Já explico por quê. Com a coleta seletiva, existe a condição de ter inserção de mão de obra. Com a coleta seletiva, existe a possibilidade... Desculpa que eu estou com uma tosse. Com a coleta seletiva, existe a possibilidade de ter inclusão social de muitas pessoas que não conseguem trabalho. Então, a coleta seletiva gera uma condição social positiva para uma infinidade de pessoas. Como os municípios não fazem a lição de casa, não incentivam esse tipo de trabalho, repito, porque ninguém consegue pendurar uma placa lá de inauguração,
O que o governo federal acabou tendo que fazer? Mais uma vez, acenar para vários prefeitos dizendo: lixo, entre aspas, resíduo, pode ser transformado em energia elétrica. E energia elétrica dá dinheiro para o município. Então começaram a aparecer usinas para recuperação energética. Então aquele resíduo não vai mais para reciclagem, ele acaba indo muitas vezes para essas usinas. Na verdade, não é só o material reciclado, ok? Tem muito material dentro do lixo, que não é o resíduo reciclado, que ele também pode ser incinerado e ter a recuperação energética. Isso sem dúvida nenhuma. Mas eu afirmo a vocês que tem muito município colocando o material reciclado nessa questão também. Por último, e não menos importante da gente falar aqui, é que eu trago para vocês uma novidade recente, tá? O Ministério do Meio Ambiente publicou uma portaria no dia 3 de junho de 2020, que é a portaria 252 de 1º de junho de 2020, falando exatamente sobre uma consulta pública sobre o termo de compromisso para a implementação de ações voltadas à economia circular e à logística reversa de embalagens em geral. Por que está sendo feita essa consulta pública, minha gente? Exatamente porque muitas cidades não fizeram a lição de casa, montaram o planejamento municipal, aquele escopo legal, né? Mas não fizeram aquela lição de casa de educar, capacitar as pessoas que precisam ter a inclusão social nessa categoria. Então, o que está acontecendo? Está tendo pouca adesão na questão da reciclagem. O Brasil poderia ser um país campeão de reciclagem, e não é. Então, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Em São Paulo, tá? E realmente eu estou acabando, hein? Em São Paulo, nós temos o decreto 58701 de 2019, que ele traz a questão do sistema de limpeza urbana do município. E lá ele faz a categorização de grande gerador. E esse grande gerador, ele utilizou a norma da ABNT, com volume superior a 200 litros diários. Então, 200 litros diários já é um grande gerador, né, para efeito lá de São Paulo, capital, da capital paulista. A cidade de Bauru, em 2018, já tinha uma lei nos mesmos moldes, exatamente categorizando o grande gerador por esse índice de litros diários. Então, o que falta no município? Falta no município é capacitação, não tem outra palavra. As pessoas criaram um hábito de fazer copia-cola, 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 e pegam a legislação de um município um pouco maior e copiam essa legislação e ali implementam. Poxa, qualifica as pessoas, deixa com que os técnicos que estão ali naquela localidade tenham condições de estabelecer as normas e a legislação que são interessantes para aquele município. Então, por fim, o que eu queria deixar para vocês, para que vocês pensassem? Os municípios têm consórcio intermunicipal de saúde, muitos, né? Consórcio metropolitano enfim, por que não cria-se um consórcio intermunicipal de resíduos, de estudos das questões de logística reversa, né? Que é exatamente você fazer aquilo que o Moser comentou, que é você retornar o que é da indústria para a indústria. Poxa vida, será que precisa alguém vir, dar uma chacoalhada e falar: seu prefeito, seu vereador, acorda? O município não existe apenas para educação, segurança e saúde. Nós temos também outras coisas que são tão importantes quanto, até porque resíduo, lixo, tem tudo a ver com saúde pública, tem tudo a ver com educação e tem tudo a ver com segurança. E por que não, então, criar um consórcio intermunicipal para ser discutido isso? Inclusive com um fundo específico.
Tem tantos fundos internacionais que têm recursos a fundo perdido para essa finalidade, por que não utilizar? Porque falta capacitação, inclusive para prefeitos e vereadores. Ninguém quer estudar, a verdade é essa. Desculpa eu ter passado dos 7 minutos, viu? Márcio, Luísa, Michele e doutora Juliana. Eu começo a falar, eu empolgo. Então, eu fiz um resuminho e a finalização da história é o seguinte: vigora o copia-cola. Deixo contigo, Márcio. Ok. Pessoal, é impressionante como o tempo passa quando a gente começa a debater algo, né, que é tão importante para a vida humana neste momento, né? E se eu fosse elencar aqui a riqueza de detalhes da fala de cada um de vocês, acho que iria ir mais 60 minutos ou até mais, né? Mas a intenção do Postos Consciente é isso, tá? É aguçar o desejo, a responsabilidade de cada um, para que a gente trate esse assunto, né? E nós tínhamos certeza que o tempo hoje seria insuficiente, tá? Mas nós precisávamos abranger o assunto com ampla, né, visão, para que nas próximas edições aí do Postos Consciente a gente possa, de repente, diminuir o número de participantes e aprofundar na questão que cada um trouxe aí, para que a gente torne cotidiano nas cidades brasileiras, né, especificamente hoje nós estamos aqui em Poços de Caldas, Pinhal, São João, mas as cidades brasileiras têm essa necessidade, né, de ações ativas, como trouxe a Luzia aí, né, falando que a gente deseja que os nossos governantes sejam pessoas realmente participativas, né, que não sejam apenas figurantes aí de um cenário político, como a gente tenha percebido aí no nosso país ultimamente, tá? Eu costumo falar uma coisa, quando eu comecei a ouvir, eu comecei a acompanhar a partir ali da Rio 92, quando o Brasil começou, de fato, a discutir coleta seletiva, né, bem timidamente ali, nós tivemos outros eventos, mas a Rio 92 parece que acendeu essa discussão com clareza. E aí começaram, né, várias murmurações por aí, nós vamos montar cooperativas, associações, e o catador vai realizar a coleta seletiva aí, e eu, desde as primeiras falas, eu não consegui concordar com isso. O A7 trouxe aí com clareza para nós a ignorância, tá? Eu falo ignorância, sim, do catador, mas é a ignorância do fato de não conhecer realmente uma cooperativa, uma associação. Cooperativa traz uma carga tributária muito grande, né, para o catador, que era acostumado a viver no anonimato aí, né, sem pagar impostos, sem nada, todo mundo na informalidade, na marginalidade aí do nosso país, e de repente entra para dentro de uma cooperativa com uma carga tributária muito grande. Então, eu nunca consegui concordar com isso, e o A7 clareou a nossa mente com isso, que o catador ele precisa ser esclarecido, como a Luzia falou, que nós precisamos ouvir essas pessoas e levar informações a eles, né? E então nós precisamos trazer essa clareza para que toda a população assuma a sua responsabilidade. E a partir desse momento eu comecei a dizer o seguinte, que enquanto a sociedade como um todo não assumir cada um a sua responsabilidade, jamais nós vamos realizar a coleta seletiva que o meio ambiente precisa, tá certo? E aí entra na área da Michele aí, que é a educação, e lá na escola, né, Michele, levar as informações, tá, necessárias para que a gente consiga, desde o pequeno, né, formar o cidadão consciente, para que a gente não tenha, daqui a algumas décadas, ter que mudar de comportamento novamente, né, porque nós precisamos mudar o nosso comportamento agora, para a gente buscar uma qualidade mínima de vida aí, ok? Mas é assim, eu vou encerrar minha fala aqui, porque eu anotei tudo aqui, né, as riquezas de detalhe, mas realmente, se eu for elencar, a gente vai passar aí mais um tempo que pode até não atrair a atenção do nosso internauta aí, que começa a acompanhar o Postos Consciente hoje, e prometendo aí
né, prometendo, assumindo o compromisso que nós vamos voltar com outras lives, tá, com outros, dando continuidade nesses debates, de repente, com um convidado de cada vez, para que a gente possa abranger. Nós vimos aqui como todos vocês têm conhecimento amplo, cada um na sua área, e pode colaborar e muito com nós aí, catadores de material reciclável, e com a sociedade como um todo, tá bom? Então, eu vou encerrar minha fala aqui, esperando já a próxima edição do Pós-Consciente, que a gente vai programar todo junto, e abrindo aí para as considerações finais de vocês, e quero agradecer também, né, cada internauta que nos acompanhou aí, alguns comentários que a gente vai responder no dia a dia aí para as pessoas, para que a gente possa criar esse vínculo aí, tornar cotidiano esse assunto, que é tão importante para a expectativa da vida aí, né? A natureza já provou, né? O planeta já provou, ele já passou por várias transformações aí, e ele já provou que ele se renova. A ameaça agora eminente é da vida, né? Da continuidade da vida humana nesse planeta. Então, a gente precisa pensar muito nisso. E como a gente começou, vamos começar da Michele aí, né, e fazer a sequência para as nossas considerações finais, e a gente encerrar essa primeira edição aí do Pós-Consciente, ok? Mais uma vez, obrigado a todos, tá? Me dá só um minutinho, viu, Márcio? Só um minutinho. Eu só queria complementar uma coisa, que eu até vi o internauta que fez o comentário, eu queria só esclarecer. O comentário que eu estou fazendo não está citando cidade A, B ou C. É geral, é genericamente. É isso que eu quero deixar claro. Poços de Caldas, eu conheço a cidade, eu dei aula na pós-graduação em Direito Público da PUC, eu tenho vários amigos que moram em Poços de Caldas e eu conheço a realidade da cidade. O que eu estava citando não se dirige a Poços, não se dirige a Pinhal, não se dirige a Andradas, não se dirige a São João da Boa Vista. É uma realidade geral. Eu trabalho muito, eu tenho muito serviço no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste. Eu conheço muitas cidades que, se eu falar o nome aqui, a grande maioria não vai saber nem onde é que fica. E locais que eu já estive, que já fiz até audiências e muitas vezes muitas aulas no interior. Eu dou aula em Cuiabá, eu dou aula em várias cidades. Então, o que eu estou dizendo é uma realidade que sim, que existe no Brasil. Eu não estou dizendo que é a realidade nossa aqui da nossa região, mas existe no Brasil. Era isso que eu queria deixar claro, porque senão vai ter gente brigando comigo que eu estou falando que está todo mundo fazendo copia-cola. Não é isso, eu estou dizendo que é no geral. Desculpa, viu, eu ter mudado aí a ordem, mas eu precisava fazer esse comentário. Não, mas, Acete, só para complementar a tua fala, o nosso Plano Municipal de Gestão de Resíduos aqui foi claramente um Ctrl+C e um Ctrl+V, tá? Um copia-cola, como você está falando aí, e depois protocolou, tá bom? Isso é fato, ele nunca mais foi revisto, né? E aí a gente fica com essa decepção geral que acontece realmente no país, tá bom? Mas a fala da Juliana foi fantástica também, né? Quando ela traz lá da nossa Constituição o nosso direito, mas o nosso dever também de cuidar do meio ambiente, né? Então, a gente vai ampliar esses debates aí para o futuro e, com certeza, todo mundo entendeu aí a tua fala, pode ficar tranquilo, a gente está bem acostumado com isso, tá bom? Pessoal, eu gostaria de agradecer mais uma vez, parabenizar o Márcio por trazer essa temática tão importante para a nossa discussão, ressaltar a importância dessa parceria entre as escolas, entre o poder público, as cooperativas, porque é muito importante, sim, fazer um trabalho de base, mas é importante que esse trabalho seja complementado na sociedade, né? Que ele chegue através das outras áreas envolvidas também, para que o aluno saiba que realmente aquilo que ele aprendeu na escola tem eficácia, né? Então, gostaria só de ressaltar, né, essa importância dessa parceria para que faça realmente sentido para o aluno aquilo que ele está aprendendo na escola. Quero agradecer, desejo boa noite aí a todos e todas, agradecer aí por ter a oportunidade de estar aí com a Luzia, com a doutora Sete, com o Márcio e com a Juliana. Muito obrigada.
Eu não disse na minha fala inicial, mas eu sou professora, né, na Faculdade Pitágoras, do curso de Psicologia, e a minha disciplina, né, uma das disciplinas que eu ministro e desenvolvo o estágio da ênfase, né, é o estágio em saúde mental e trabalho. Então, eu tenho alunos que desenvolvem estágio nas cooperativas, né, em várias cooperativas daqui do município. Para ser preciso, em 3 delas. E a riqueza que é esse momento dessa escuta, né, das pessoas que ali estão, é fantástico, né, porque nós atribuímos, né, ao desejo dessa pessoa no trabalho que executa. E no reconhecimento, no esclarecimento. Então, assim, eu concordo, nossa, com essa questão que o doutor Assetti colocou, às vezes ele não saber o que ele está fazendo ali, o que pode ser bom para ele, mas o gosto dele por desenvolver aquele trabalho é algo que nos motiva, né, a dar continuidade, a fazer mais, e principalmente uma das coisas que sempre me preocupou e que eu gostaria de expandir o estágio era para os catadores individuais, os que estão na rua, que não se vinculam, né, às cooperativas, entender o porquê disso, e se ele se encontra amparado, apesar de estar ali, se ele se encontra amparado. E eu não tive a oportunidade de desenvolver esse estágio, mas a minha observação é que ele não se encontra amparado, né, e que nós temos algumas discussões, né, de que ele é, inclusive, alguém que atrapalha aí a coleta seletiva. Então, assim, eu acho que é um tema fundamental para as nossas vidas. Concordo com a doutora Sete que essa questão de copia e cola, muitas vezes não tem o envolvimento, né, que precisa ter com a causa, não tem. Não adianta, não tem, porque se tivesse, cada um de nós tivéssemos um envolvimento com a causa, nós não estaríamos nessa situação, com essa produção que está tendo, né, ainda temos. Essa discussão, olha, eu também acompanhei muito a Rio 92, acho que Rio 92 foi um marco de divisor aí, de formas de pensamento, né, de muitas pessoas que começou a se pensar nisso, e fazem mais de 20 anos, e nós estamos do mesmo jeito, se a gente for pensar. Existem, sim, as fomentações, né, que possa ser mudado, no entanto, nós estamos do mesmo jeito. A questão da pegada ecológica, quanto a gente consome, quanto nós somos, né, irresponsáveis com aquilo que a gente produz, e é no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Eu vejo muito, às vezes, acompanho o André Trigueiro, que ele fala, basta uma caixa de papelão aqui eu ponho o que é reciclável. Então, assim, são atitudes mínimas, mas a gente não tem essa consciência ainda, infelizmente. O Márcio vai ser muito feliz aí nas lives que vai fazer, porque há muito o que se conversar sobre isso. Agradeço imensamente essa oportunidade de poder estar aqui, dividir né, e poder dividir e receber de vocês todos esses conhecimentos, né? Agradeço meus alunos que desenvolveram estágio nas cooperativas, todos eles saem de lá transformados, né? Porque é muita riqueza que essas pessoas, e eles precisam ser cuidados. Então, muito obrigada, Juliana, a Michele, o Márcio, a doutora Sete, foi um prazer mesmo, essas horinhas, esses momentos que nós passamos juntos. Obrigada. Fique à vontade, Juliana. Eu queria mesmo agradecê-los. Para mim foi uma honra imensa estar aqui, né, com todos vocês. Eu aprendi demais nesses minutos que a gente teve aqui. Então, esse bate-papo com esse olhar diverso sobre a mesma temática, vista sobre diversos olhares, e acho que isso é o mais enriquecedor. Então, eu quero agradecê-los, agradecer ao público que está nos assistindo, desejar uma boa noite a todos, e dizer que eu estou sempre à disposição para o que for preciso. Muito obrigada. Assetti. Vamos lá. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao Márcio, a Michele Santana, a Luzia Martins, a doutora Juliana Borsari, a Michele também, que está nos bastidores aí, nos ajudando com essa live,
né? Michele, muito obrigado aí pelo trabalho que você fez aí nos bastidores, tá? E eu quero deixar aqui para vocês uma situação que eu deixei para o final, realmente, que eu achei que ia ter uma consideração final, né, para despedir. Lembrar vocês do seguinte, se vocês se lembram do acidente que aconteceu no Brasil com o Césio 137, né? Todo mundo se lembra, né? Foi um ferro velho, que houve um descarte inadequado de um aparelho de raio-x, as pessoas abriram, porque tinha muita ferragem e daria para ganhar dinheiro, e aí as pessoas ficaram enlouquecidas com aquela cor verde brilhante, fosforescente, e muitos passaram no rosto, alguns até engoliram aquilo, e deu o que deu, acho que todo mundo se lembra. Guardadas as proporções, obviamente, nós estamos falando de algo radioativo, né? Mas guardadas as proporções, qual dos catadores de material reciclável nos 5.500 e tralalá municípios do Brasil teria condição hoje de ver um produto, uma máquina, e saber se aquilo ele poderia ou não abrir para vender num ferro velho? Primeira pergunta que eu vou deixar. Segunda pergunta que eu vou deixar para vocês é o seguinte: dentro desses 5.500 e tralalá municípios que tem no nosso Brasil, quais desses municípios, caso acontecesse algo assim, que o catador iria pensar assim, vou lá na prefeitura, no departamento de meio ambiente para tirar a informação? Não precisa responder, viu, gente? Eu só deixo para vocês pensarem. Qual seria o catador que pensaria desse jeito? Ok? Por aí vocês vê se falta ou não educação ambiental e maior qualificação dos profissionais. Ok? Meus amigos, muito obrigado por vocês terem feito o convite. Muito obrigado por vocês terem feito essa live. Essa live ela não é só importante para Poços de Caldas. Ela é importante para todos os municípios do Brasil, sem exceção. Obrigado a vocês pela participação que deram, que foi importante, eu aprendi bastante. É importante a gente também reconhecer, mas eu acho que também é importante aí os internautas que estão mandando recado, que eu estava dando uma olhada ali, que tinha gente que queria até bater em mim por causa do que eu falei de município, por isso que eu fui lá e fiz a correção. Um grande abraço para todos vocês e obrigado, viu? Obrigado, Márcio.